Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria compartilhar um texto com você que se encontra em Lamentação de Jeremias, capítulo de número 3, a partir do verso de número 22, amém? Diz assim o texto: A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. É importante pensar que nesse texto aqui, Jeremias está nesse livro, Lamentações, que foi creditado a Jeremias, tanto pela comunidade judaica como também pelo cristianismo, a autoria desse livro a Jeremias. O livro é o livro de Lamentações, a gente costuma dizer Lamentações de Jeremias, né? As Lamentações, mas é justamente um relato de quando o povo de Judá, o país Judá, dividido, Reino do Norte e Reino do Sul, foi dominado e Jerusalém foi sitiada pela Babilônia de Nabucodonosor. E a Bíblia diz que quando aconteceu isso, Jerusalém obviamente foi tomada, mais ou menos 586 a.C., e a Bíblia diz que a Babilônia fez um cerco em Jerusalém e não permitiu Jerusalém ser abastecida. E o que aconteceu em Jerusalém nesse período foi muita fome. E a história na cidade santa de Deus, a cidade santa do povo de Israel, nesse tempo, foi de muita calamidade. O próprio livro de Jeremias, no capítulo 4, diz que as mães estavam cozinhando seus filhos para comer. Tamanha era a fome e a escassez que estava acontecendo e do quais as coisas estavam acontecendo. A pobreza e os problemas que o povo enfrentou por causa do seu pecado. Vale lembrar que eles fizeram isso por quê? Porque viveram atolados, praticando coisas que desagradavam a Deus. E uma delas era a idolatria. Uma das coisas que muito chateava a Deus era justamente eles adorarem a vários deuses. Deus era um Deus que dizia para eles que ele não permitia a idolatria porque ele era o único Deus verdadeiro. E o povo de Israel sabia disso. Mesmo assim se dava aos ídolos, e não só aos ídolos. O povo se prostituía, o povo fazia várias coisas erradas, não tinha compaixão uns com os outros, e o resultado foi que Deus se utilizou da Babilônia para estabelecer uma correção e um juízo ao seu povo. E a Bíblia diz que nesse tempo o povo foi levado escravo para a Babilônia e passou 70 anos lá escravo, depois retornou, parte voltou remanescente, outros, depois que de 70 anos os medo-persa dominam a Babilônia, libertam os escravos babilônicos, aí um grupo volta e outro grupo e outros judeus acabam ficando espalhados pelo Império Medo-Persa. A Bíblia diz que mesmo diante desse período que Jeremias está narrando, justamente dessas lamentações, desse choro, de olhar para o resultado de tudo que aconteceu por causa da infidelidade do povo e do pecado do povo, e Jeremias foi um profeta que está registrado tudo no profeta Jeremias, que pregou para que o povo se arrependesse, para que o povo se convertesse, para que o povo mudasse suas ações. A Bíblia diz que Jeremias sai com essa afirmação tão importante para a gente, de que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Grande é a sua benignidade. Elas se renovam, né, a cada manhã. É interessante a gente pensar nesse trecho porque Jeremias entendia que mesmo diante da ação da Babilônia em destruir Jerusalém, em uma ação de juízo de Deus sobre o seu povo, o povo não fora destruído. E é importante a gente pensar nisso, porque o povo podia ser destruído, podia ser dizimado nesse tempo. A Babilônia tinha condição, e como a gente falou mesmo, até mesmo com seu cerco, de destruir Jerusalém e nunca mais Jerusalém novamente conseguir se reerguer, nunca mais ninguém ouvir notícias a respeito desse povo e dessa nação. Contudo, Jeremias percebe que a mão de Deus estava agindo e atuando até mesmo na punição que Deus estava estabelecendo sobre o seu povo, utilizando os babilônicos. E é importante a gente pensar nisso, sobre o que é misericórdia segundo Deus. No tempo que nós temos vivido, nesse tempo, principalmente nessa data, nesse momento que nós estamos vivendo historicamente, que é um período histórico, apesar de trágico, nós estamos enfrentando um período tão complicado e a gente muitas vezes se questiona falando, puxa vida, será que Deus não é um Deus de misericórdia? Que pode estender a sua mão de bondade e de graça e resolver essas questões para nós? Sim, Deus poderia fazer isso tudo, mas a Bíblia diz que isso não é misericórdia. Se Deus fizesse, seria misericórdia, mas a misericórdia de Deus não é resolver os nossos problemas, as nossas inquietações, quando elas nos trazem sofrimento e inquietação. Misericórdia, segundo a Bíblia, é nós entendermos que, ponto número 1, nós somos pecadores, assim como o povo de Israel. Todos nós somos pecadores. O pecado jaz em nós, é um mal que luta contra nós, que nos impulsiona a fazer o que é errado, e toda vez que fazemos, estamos contra Deus. E a Bíblia diz que toda vez que estamos contra Deus,
Deus poderia muito bem exercer o seu juízo sobre nós, o seu julgamento sobre nós e nos condenar por causa do nosso erro. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. A boa mão de Deus não permite muitas coisas acontecerem na nossa vida justamente porque Ele é um Deus de bondade, de misericórdia e de amor. É interessante pensar sobre essa perspectiva da misericórdia associada ao amor, à bondade, porque quando Deus é misericordioso com a gente, apesar de nós sermos pecadores e nós deveríamos, por natureza e justamente por causa do Deus que nós servimos, sermos julgados e condenados por causa do nosso erro, a Bíblia diz que Deus ele age e não age dessa forma, ele age com amor. E quando ele age com amor por causa da nossa vida, em prol da nossa vida, até mesmo diante de um erro que nós cometemos, ele não é condescendente com o nosso erro, pelo contrário, ele está fazendo isso justamente por amor, pelo desejo de resgate, de redenção e de restauração da vida humana. Isso se aplica muito a Jesus. Há um texto em João do qual os judeus aparecem com uma mulher pega em adultério diante de Jesus e Jesus diz aquela frase icônica e maravilhosa, quem nunca pecou, atire a primeira pedra, e o povo vai largando as pedras, sai, e Jesus então diz para a mulher, e onde estão os teus acusadores? Nem eu te condeno, vá e não peques mais. Ou seja, segundo a lei de Moisés, aquela mulher deveria ser apedrejada, mas ela não foi. Não foi por quê? Porque Jesus acrescentou, demonstrou a ela naquele momento compaixão e misericórdia, sinônimo de amor. Mas que tipo de amor? Um amor que busca restauração. A frase vai e não peques mais é justamente isso. É redenção, é mudança de vida, é mudança de atitude, é isso que Deus deseja para nós. Por isso Deus exerce misericórdia para cada um de nós. Ele está nos dando a oportunidade de nós mudarmos a nossa vida, de nós construirmos uma vida melhor para cada um de nós, por meio de reconhecermos que nós deveríamos ser sentenciados por muitas coisas erradas que nós fazemos. Mas Deus não age dessa forma. Deus age com graça e misericórdia para que eu e você tenhamos a condição diária de não sermos punidos, nem castigados, nem afligidos por causa dos nossos erros e tenhamos a condição de acertar a nossa vida diante de Deus. Para isso a gente também precisa pensar num outro aspecto da misericórdia, que é não receber o que nós deveríamos receber como punição por causa dos nossos erros, por causa do pecado que está em nós, e também sobre o princípio de que misericórdia também é nos oferecer aquilo que nós não merecíamos. Misericórdia é também quando Deus estende a sua mão e nos concede muitas coisas das quais nós não merecíamos, das quais muitas vezes até nem nós não precisamos, mas Deus faz isso por bondade, porque Jesus diz que Ele é um Pai maravilhoso, como Ele diz lá no Novo Testamento, do seu Pai terreno sabe dar coisas boas, imagina o Pai Celeste. Tantas coisas boas que Deus faz isso por nós, faz por nós, nos concedendo, isso também é sinônimo de misericórdia. Agora, vale lembrar que quando Deus age de misericórdia e não pune a nossa vida, isso quebra um pouco aquela teologia que surge por aí de que você está passando por problema, é a mão de Deus sobre você. Se Deus estabelecesse, trabalhasse assim com a nossa vida, cada erro uma punição, nós viveríamos flagelados até o dia da nossa morte e continuaríamos sendo flagelados eternamente. Deus não age dessa forma. Deus exerce misericórdia. E a misericórdia de Deus está respaldada no amor e no exercício da busca de redenção e de reconciliação da sua criatura com Ele. Vale lembrar que a cruz de Cristo Jesus cumpre, segundo Russell Norman Champlin, uma função dupla. Cumpre a função de Deus conseguir, por meio da cruz de Cristo e da expiação da pessoa de Cristo Jesus, dos nossos pecados, do nosso erro, da nossa culpa, ser justo e ser misericordioso. Deus consegue ser justo para com todas as pessoas em Cristo Jesus e consegue ser misericórdia para todas as pessoas que estão em Cristo Jesus. Então a misericórdia de Deus, sim, é a razão de nós estarmos em pé, é a razão de nós vivermos, é a razão de nós respirarmos, é a razão da nossa vida não ser um sofrimento eterno e é a razão pela qual nós podemos ter, por exemplo, a mensagem da cruz de Cristo como uma opção de transformação à nossa realidade diária. Por isso Deus é misericordioso e é maravilhoso. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é misericórdia. O Senhor, ó Deus, não permite que muitas coisas aconteçam com a nossa vida justamente pela tua mão de bondade. O Senhor também, ó Deus, nos concede tantas coisas das quais são maravilhosas, das quais nós não merecíamos. Uma delas, a pessoa do Senhor Jesus Cristo e a sua obra.
que consigamos, ó Deus, entender a Tua misericórdia, a Tua compaixão por cada um de nós, mesmo, ó Deus, diante do Senhor, pecadores. O Teu amor, ó Deus, nos surpreende, a Tua boa mão nos surpreende e nós não recebemos o que deveríamos, ó Deus, porque o Senhor nos perdoa, o Senhor, ó Deus, age com tanta bondade, com tanta graça, que nós, ó Deus, ficamos constrangidos, como a Tua palavra diz, o Teu amor nos constrange. Nós clamamos para que consigamos viver, ó Deus, acertando a nossa vida, porque a ação misericordiosa do Senhor para conosco é que nós, ó Deus, para que nós acertemos a nossa condição diante do Senhor e diante do nosso próximo, e que consigamos viver assim, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, querido, no nome de Jesus.